Oi, gente. Boa noite. Alice aqui para mais uma live na hora da bruxa. O pessoal se chegando. Vou ajeitar aqui. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Não deu ontem, né, para fazer a live. Acabei no contratempo, atrasamos um pouco. Ficou para hoje. Que bom. Então, hoje, o que eu vim conversar com vocês? O assunto hoje é magia. Não adianta querer falar de bruxa se não falar de magia, né, gente? Então, nós vamos falar de magia hoje. O que é magia? O que envolve isso tudo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Assunto polêmico, assunto que dá para abrir para inúmeros pontos de vista. Então, vou trazer assim um insight, talvez, né? Uma vivência, uma experiência, né? Então, magia. Eu gosto bastante de tentar conceituar as coisas antes para a gente poder partir para algum rumo, né? Então, o que é magia? Semana passada a gente conversou um pouco sobre energia, também esses assuntos ocultos, né, misteriosos. Mas eu acho que magia é uma alquimia, né? Eu acho que uma alquimia que movimenta os elementos, que transforma. Então, alguma coisa faz alguma coisa acontecer, né, de forma mágica, né? De forma mágica. O que torna algo mágico? Talvez ser especial, né? A gente pode olhar por essa vertente, ser algo especial, ser algo diferente do caminho normal, de como deveria ser algo provocado, né? O que é magia? Como que, né? Magia natural, magia negra, magia branca, que negócio que é esse? Né? Então, magia, gente, se no seu conceito, magia, é uma alquimia, é a natureza de transformar as coisas. Não só as coisas, como a relação delas com o tempo, com as dimensões, com outros planos. Então, a magia pode envolver inúmeras formas de alquimizar os elementos com várias outras coisas. Aí entram os seres elementais, que é uma conversa que nós vamos ter na semana que vem, que também mobilizam isso tudo, mas independente de como a magia acontece, que isso é outro assunto, a gente vai falar de magia. Então, é essa alquimia, é essa coisa que faz as coisas acontecer. Então, aonde que essa palavra perdeu o encanto, né, dessa magia natural que a gente está falando? Somos todos magos, todo mundo transforma, faz a sua magia na comida, faz a coisa acontecer. Então, é uma receita com toque especial, né? Seria uma magia, né? Uma coisa que alquimiza. Então, eu trago a magia que eu carrego comigo como essa magia natural. Uma magia especial que a gente vai tentando usar nossos temperos e fazer nossos combinados para que a gente chegue, né, em determinadas funções. Só que isso não é só um aroma. A gente não foca, a magia ela não foca numa única coisa. Ou ela até pode focar, mas isso pode vir num cunho de buscar uma magia para tentar melhorar uma saúde, buscar para ir para relacionamento, buscar para crescer na vida, para sincronizar. Então, magia é tão amplo, né, gente? Tão abrangente esse termo magia. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas coisas. A primeira coisa, então, que a gente tem que pensar é que existe essa magia natural. Isso é nosso, isso cada uma tem a sua, é um encanto, é uma forma de se expressar, né? Quem cultua e vê essa magia é como se a gente ativasse um lado mais lúdico do nosso cérebro e olhasse as coisas numa percepção um pouquinho maior. Então a gente consegue olhar as coisas sempre envolvendo a natureza, sempre envolvendo um mistério, sempre envolvendo um porquê oculto que você está ali no teu inconsciente ou já planejando. Então a magia ela sempre vem com alguma coisa, né? Então a magia ela pode começar a se manifestar a partir já da sua intenção. Tem gente, né, não tem o tal do olho gordo, do quebranto. Então uma própria mãe, ao ficar cobiçando seu filho, uma família que fica olhando tão de perto, ela faz uma projeção com o seu campo energético que dá esse quebranto. Então, são movimentos de intenção. Uma pessoa que quer muito mal do outro, né, fica com aquela inveja, o tal do olho gordo,
né? O tal do olho gordo. São manifestações mágicas, são movimentações ocultas que todo mundo sente. Isso que eu tô querendo trazer para vocês, que é a tal da magia natural, a nossa intuição, os nossos sonhos, quando tem a ver com a nossa realidade ou não, sonhos repetitivos. Isso é a nossa magia natural. É a gente conseguir entender a lógica ali de um chazinho, de uma planta, é a gente conseguir trazer uma boa atmosfera para que a gente possa entender melhor as nossas questões, separando os nossos pensamentos. Então a gente trabalha, né, que a casa da terra é o nosso corpo físico, a casa da água é nossas emoções, a casa do fogo é a nossa ação, a nossa prática, e a casa do ar são os nossos ideais, os nossos objetivos. Então a gente consegue separar as coisas um pouco melhor e trabalhar essa alquimia respeitando o nosso movimento interno. Então a magia ela vem nisso, você já começar a olhar a coisa de uma outra forma e buscar interagir, buscar uma sabedoria que pode estar ali ao seu redor, buscar sentir, buscar vibrar os sentidos ocultos, né? Que esse é um curso muito legal que eu dou, que todo mundo tem, só que está meio atrofiado, né? Que é a nossa percepção ampliada, de ver um pouco mais, alcançar um pouco mais de frequência na nossa visão, nas nossas cores que a gente enxerga, na nossa audição, aumentar também a percepção dessas ondas. Então é audioevidência, clarevidência, né? A própria telepatia, que é a gente conversar sem precisar verbalizar, emanando pensamentos. A gente converteu muita magia em tecnologia. A tecnologia é uma grande magia, o celular né? Imagina, gente, se uma bruxa lá de antigamente visse um celular hoje. Né? Não tem nada mais incrível do que a nossa tecnologia, a nossa transmissão. Então, na verdade, a gente sabe que tudo isso existe. Só que essa magia de antigamente, hoje é tecnologia, hoje é essa outra forma de expressar. Mas ainda existem as velhas práticas, né? As velhas práticas nunca são abandonadas porque é a essência, é esse lado rudimentar do ser humano. E a gente está nesse retorno, buscando quem realmente somos e quanto somos parte do sistema. Então, quando as pessoas vêm com esses cultos, as práticas xamânicas, as práticas terapêuticas mais envolvendo os antepassados, envolvendo uma série de setores, a gente está chamando um pouco para a nossa história. A gente está parando para olhar, né, como que a gente vem se desenvolvendo o nosso DNA. A gente está vendo, né, trabalhar mais a fundo o nosso ambiente, onde você está, o que você realmente serve para fazer, você é aquilo que você queria, você é aquilo que criaram. Então, tem um momento que você é chamado, né, para isso, que é se jogar nos seus mistérios, se jogar na sua vida. A magia é isso, é você se permitir conduzir pela sua magia, por a sua alquimia e você conseguir ir fazendo tudo vibrar, né? Então, isso é o que a gente cultua, é o que as bruxas do bem aqui da ilha gostam de fazer. Ajudar você a vibrar positivo dentro das suas possibilidades, organizando as coisas e usando a natureza, usando os saberes que já existem, usando algumas até medicinas que a gente sabe, né, que são os remédios antigos dos indígenas, para nos apoiar nessa busca interior em meio a uma sociedade tão cheia de imposições e de pegadinhas que nos seduzem e que nos encantam. Porque hoje, o que antes atraía, né, que eram esses mistérios, hoje a gente está aí com o capitalismo desenfreado, com essa venda de um monte de coisa, inclusive da espiritualidade, que hoje é um prato cheio, né? Pandemia, espiritualidade, olha que produto incrível, é o que mais vende no mercado. Vamos comprar cristal, vamos explorar a natureza, né? Vamos arrancar pena de galinha, de bicho, de tudo, vamos pegar semente das árvores raras, né? E vamos fazer colar, essa coisa toda. Então, eu também me chamei para esse rezo, porque a gente está, né, nesse processo e a gente comercializa isso também, né? Esse é o grande lance. Então, gente, essa tal dessa magia que se vende por aí, tem que tomar muito cuidado. Ela é uma medicina, ela tem uma base, ela tem um propósito dentro da tua história, ela tem esse propósito místico mesmo, que é desse tema que agora a gente vai entrar. O que é a tal dessa magia que rola por aí? Magia mesmo. Vamos falar agora de pegar o caldeirão e... né? Então, essa história existe e existe muito, tá? Então, existem vários tipos de magia. Existem lugares específicos que vão trabalhar com as magias da floresta, os centros espíritas. Eu mesmo coordeno um, que é o Asas de Aruanda, que trabalha com essa umbanda mais quântica. Mas sim, a gente tem os 4 elementos, a gente trabalha com frutas, com velas, com tudo isso. Isso é magia. A gente está movimentando a energia dos elementos, né? Com um propósito, junto com
uma geometria sagrada que é feita com uma série de pessoas, que todas elas estão vibrando a mesma energia. Então a magia, ela constitui um ambiente. Isso dentro, por exemplo, desses lugares, né, de centros de xamanismo, de umbanda, de qualquer uma dessas coisas, até do próprio budismo. O próprio mantra é uma prática de magia, que é você conseguir verbalizar e oxigenar aquela informação e fazer ela ir vibrando, né, através de outras dimensões. Tudo isso é magia. Então, essa magia que as pessoas querem fazer vai desde uma simpatia. Quem que nunca esfregou um toicinho lá no dedo para tirar a verruga e jogou no formigueiro? Quem que nunca... Que mais, hein, gente? Quem que nunca... Nossa, tem umas que são horríveis, né? Botar o nome daquela pessoa que você não gosta no congelador, né? Eu escuto cada coisa que vocês não acreditam. Uma série de coisas assim. Essas coisas são magia, sim. A partir do momento que você escreve o nome de uma pessoa, que você faz uma coisa, você está tendo uma intenção, opa, o universo está te escutando, né? E o que você quer com isso? O que você ganha com isso? É que eu sempre brinco, né? Que eu sou a bruxa que desmancha a magia, né? Não faz. Então, às vezes as pessoas, elas estão ali naquele âmago daquele desejo e acabam manipulando pequenos sentimentos com atitudes que elas nem sabem o que estão fazendo. Então, essas práticas, essas tramóias mentais que a gente cria na nossa cabeça, tudo isso é campo de magia, é o seu lado oculto falando com você. Tem que tomar muito cuidado. Então, nada dessas coisas de você querer estar emanando qualquer tipo de energia para as pessoas. Ai, mas é uma besteirinha. Não, não é. Né? Tanto é que eles funcionam. Se vocês pegarem e fizerem uma pesquisa em simpatias, vocês vão ver que é uma magia empírica, né? Um saber empírico que vem passando de geração em geração as benzedeiras. Qual é a pessoa que nunca foi numa benzedeira? Qual é a força daquele rezo? Como que uma tiazinha costura um ovo? Não é? Então, são essas magias, essas práticas que trabalham realmente de memória nas coisas. Elas têm esse poder. A questão é de onde vem essa energia. Quanto tempo ela dura? Toda magia tem um tempo, tá? Qualquer uma. Porque o que ela é? Ela é um reagrupar quântico dos elementos que estão sendo manipulados. Não importa qual seja a magia que for feita, ela tem um tempo. Então ela pode ser imediatista, ela pode ser uma besteira qualquer, como pode ser uma magia cabalística que dure anos na sua vida, como são essas aí que as pessoas fazem com sangue. Então qualquer magia que você faça envolvendo sangue, né, essas coisas com essa intenção de alguma coisa, ficam marcadas no seu karma. Né? A magia do plantar a lua. Então a mulher que sangra na terra, ela tá... Não, isso é outra coisa, isso é magia natural, ela está nutrindo a terra. É diferente, ela não está botando uma intenção e fazendo e criando um elemental para fazer alguma coisa. Então a mulher quando planta a lua, gente, não, ela não está fazendo uma magia negra. Ela está sendo natural e orgânica, porque a gente já come, né, a comida em cima de sangue morto, ela perde a vibração. Então, o sangue da mulher, quando a mulher joga seu sangue lá na terra, ele nutre a terra, tá? E você vai ter uma comida com uma vibração, tá? Isso é mensurável, até muito maior, porque você não vai estar adubando a sua comida que você compra no mercado com sangue de boi morto, e boi que não teve nem vida, né? Então, a magia, ela honra muito a vida, seja qual for o praticante, isso eu não tenho dúvida, porque quem faz magia recebe o reverso. Quem faz alguma coisa, recebe. Então, quem se propõe a fazer alguma coisa tem que entender que está movimentando coisas e que arca com a responsabilidade daquilo. Tanto se você pediu para alguém fazer para você, quanto se você mesmo foi lá, meteu a cara e fez. Então, é um combinado. Então, é um contrato, sabe, gente? Quando a gente vai mexer, né, na obra divina aí, tá? É um contrato. Cada um que faz, leva de volta. Traz de volta e as coisas vão se reorganizar naturalmente. Bom, tá. Então, qualquer magia é um desperdício. O que adianta eu ir lá fazer uma magia e se ela vai se desfazer? Exatamente. Tá? Exatamente. Então, a gente às vezes cria magias e campos quânticos naturais que vão te possibilitar dar uma expandida na sua energia, que te dá uma levantada, que te dá uma energia, que te conecta um pouco mais com pessoas que estão vibrando a mesma energia que você, mas é uma fase. Você tem que aproveitar aquele momento e aí agir a seu favor, né? Aí sim a magia serviu para alguma coisa. Então, essa é uma magia boa, uma magia branca. Então, a magia branca, ela é feita assim. Magias de cura, né? Nossa, magia de cura é uma coisa, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, não tem quem não tenha uma doença séria, assim, com um diagnóstico difícil, que não acabe recorrendo às cirurgias espirituais e essas questões. Isso é magia, sim.
tanto a parte espiritual, que guias vêm e trazem essa emanação espiritual, quanto na parte das cirurgias mesmo, que você pega lá, vamos lá, um algodão, uma vela, uma água, você já está movimentando elemento, então você está movimentando ectoplasma. Se você está trabalhando na saúde de alguém, está saindo de algum lugar daquela pessoa para ir para outro. Tá, mas e daí? Isso é bom? Os guias de luz que trabalham nessas casas, eles coordenam esses trabalhos e eles sabem o que eles podem fazer. Tanto que tem gente que se cura completamente e gente que não. Por quê? Porque eles só vão dosar, vão saber fazer um trabalho com a dosagem certa, tirando de uma coisa que essa pessoa tem de mais forte e ajudando a jogar ali onde ela tem de mais fraco. Entenderam, gente? Então essa magia, ela funciona, é um deslocamento de força que você tem direcionada para determinados lugares, e ainda mais com os elementos da natureza, que carregam aquela mesma memória. Então, são essas alquimias que vão, sim, criando uma atmosfera que você consegue estar realizando essas práticas de forma saudável. Tá, mas eu conheço um curandeiro lá que ele é mágico e cura todo mundo. Tá, eu acredito nessa cura através de magia, eu já vi gente, assim, curar tumor em cérebro, coisas extremamente sérias. Porém, gente, aquilo que eu falei, toda magia tem um preço. É um tempo, é um custo que você vai ter e você ainda vai estar vibrando entre dois planos, porque a partir do momento que você fez uma magia, algum ser movimentou isso por você, tá? Existe alguma força que faz essa manipulação. Nós, por si mesmo, assim, não somos capazes de tamanha coisa. Então, existem seres elementais, energias elementais, que esse é um outro grupo que eu vou dar para vocês, uma outra fala, que vão estar atuando nisso. Então, se você foi lá e teve uma intenção, tem alguém olhando por aquilo. E aí, quem é? Que força é essa? Então, se você falar de magia, você tem que entender que existem outras forças. Se você não quer ser espírita, tudo bem, não é necessário, mas existem outras forças mesmo, vetores de força, espirais de força que você pode se perder ali dentro. Então, executar uma cura, eu tenho um dom na mão e você vai lá, vou curar aquela pessoa e vai. Quem garante que você não está dando a tua saúde para essa pessoa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é muito imediatista e a magia não é. Tá? A magia ela tem o tempo natural dela, é o tempo de uma árvore, é o tempo de uma. Né, ela é um aspecto natural e orgânico do nosso ambiente, da nossa Gaia. Então existe esse movimento que ele vai voltar e vai trazer as coisas para o seu normal. Então, o que é que você vai deixar de aresta aberta aí se você estiver fazendo alguma magia com algum intuito, mesmo que seja de se curar? A gente tem que entender que as doenças que a gente tem são desequilíbrios. E se elas estão ali, a gente tem que sim buscar, através dessa magia natural, se reconectar com aquelas vibrações. Agora, não tem muito como, então essa cura, ela pode existir? Pode, a partir do momento que você consiga reconectar. Isso só você pode conseguir, isso a magia não faz por você. Ela pode te enganar que faz, mas ela não faz, ela está usando de energias de outros lugares. Agradeça que seja a tua mesma, porque se for de outro, pode ser pior. Você pode ficar com uma energia te obsediando, te acompanhando ali, aquela coisa, aquela massa energética, por muito tempo. Aliás, muitas bruxas se perderam assim, na sedução de cair nessas coisas de poder, né? Tudo que você manipula, que você consegue realizar, o poder, ele é o pior problema da humanidade. Então, eu acho que a partir do momento que você consegue ver que você consegue fazer algo a mais do que os outros, você já se sente no poder. Quando isso envolve dinheiro, então acabou com tudo. Quando envolve, então, o capitalismo saiu completamente do propósito, então já não é mais uma magia natural, uma coisa orgânica, uma coisa que vai te fazer bem. E é muito diferente a gente ritualizar a nossa vida e trazer a nossa magia pessoal e a gente ir lá e botar uma intenção nos nossos quereres inferiores para você fazer e obter alguma coisa. Uma magia negra, gente, é uma coisa muito séria. Né? O que conota uma magia negra de uma magia branca? Qual é a diferença? É o inverso do elemental. Tá? Então, se a gente trabalhava com luz, na magia branca, a gente trabalha com sombra na magia negra. Se a gente trabalha com espíritos ascensionados na luz, orientados por esses espíritos, na magia negra a gente tem os espíritos ou oportunos, que estão querendo se nutrir de ferramentas mágicas, ou que tem suas falanges e suas coisas querendo captar pro tal do mal mesmo. Tá? Isso existe. Se você entrar na magia, existe bem e mal. Tá? Se você não entrar nisso, aí é outra esfera. Se a partir do momento que você entrou, existe bem e mal, sim e ruim, tomou, levou, foi, voltou. Porque você vai estar mexendo com esse movimento. Então a dualidade entra na sua vida. Quem é você?
em cima do muro, pior lugar. Então, você trabalhar com magia, isso é uma coisa que eu trago até um alerta para muitos irmãos, né? Que se deslumbram com as visões, com as coisas. Cuidado, gente, esse encantamento de se deslumbrar, ele pode te enganar, ele é ilusório. É a gente acessar a uma coisa que estava adormecida, não é a gente se empoderar e saber usar essa ferramenta, né? E a gente ainda está caminhando nesse retorno com relação a essa magia antiga que a gente, quantas, né, oscilações ela já passou. E como vocês sabem, uma receita, às vezes, que tem um ingredientezinho ali que falhe, pode trazer um efeito aí bem desastroso, né? Então, temos que pensar em tudo isso. Então, a magia negra, ela trabalha com o inverso dos elementos, né? Ela trabalha com o elemento virado, né? Então, ela não trabalha com a vida, ela trabalha no reino da morte, no reino dessas coisas. Então, as pessoas misturam coisas. Elas misturam, primeiro, uma intenção que não é legal. Às vezes, não é nem que não seja só legal, mas ela simplesmente quer ir pronto. Quando uma pessoa simplesmente quer ir pronto, ela está disponível a fazer qualquer coisa a isso. Então, esse é o primeiro ponto. A magia negra, ela inicia na intenção. Poxa, mas eu caí lá, eu estava com o meu cérebro, a pessoa me manipulou, induziu. Você tem um ponto a seu favor. Porque quando você tem a intenção do teu querer direto, está ali cego, você já está envolvido nessa magia negra, né? Então, o que mais que envolve isso? Certamente vai envolver algum tipo de sangue ou de fluido vivo. Porque essa magia, ela precisa de densidade para poder acontecer. Para alguma coisa poder afetar o outro, precisa de muita densidade, né? A gente está na matéria. Então, você precisa acumular densidade. Então, você vai trabalhar com osso, você vai trabalhar com metais pesados, você vai trabalhar com sangue, com terra de cemitério, essas coisas, tá? Isso existe? Existe. Existe sim. Isso pega. Olha, se você for muito iluminado, não. Né? Se você estiver muito conectado com as suas forças, vivendo a sua vida no teu campo bem fechado, não. Porém, experimenta ter uma fragilidade, tá? Experimenta ter uma fragilidade e não tá muito legal. Se uma pessoa desejar o teu mal e ela te mandar uma magia da braba e tu não tiver no teu melhor momento, aquilo ali pode te ajudar sim a dar uma afundada. Porém, tá? Obrigatoriamente, quando esse tempo acabar, as coisas vão voltar ao normal. E se você teve perdas por conta dessa magia, consequentemente, depois você tem ganhos. A questão é quanto você já perdeu nesse tempo. Então, muitas pessoas me procuram, né? Mas eu acho que eu tenho uma macumba, mas eu acho que eu tenho isso. Gente, não se preocupem com isso. Se preocupem em se elevar, em se manter bem, em se ficar bem. Porque que eu sempre tenho alguém que te deseja mal, né? Às vezes a gente entra realmente em pecuinhas na nossa vida, em desavenças. Isso é natural, tá? Antinatural é você ficar... né, desejando mal a alguém, ou se isso acontece com você, você precisa estar, né, se nutrindo de luz e de fé e também se analisar por que alguém te deseja tão mal. Às vezes é uma questão aí kármica de luz e escuridão mesmo, né? A tua luz irrita o outro, também tem isso, né? As pessoas têm essa coisa. A luz irrita a escuridão, né, gente? Uma pessoa muito iluminada é aquela pessoa que está toda escura, toda na sombra, sem conseguir, ela se incomoda com aquela pessoa iluminada, né? As pessoas têm essa tendência a emanar. Isso é magia, tá? Isso é magia ruim, tá? Então, essas coisas todas é uma linha muito fina que define um grande mago de uma pessoa mal intencionada, tá? O poder ali da alquimia, mas ele pode realizar grandes feitos? Pode, como uma outra pessoa também pode, porque atentar contra alguém é muito fácil, basta ter essa intenção, gente. A gente vive livre, qualquer um atenta quanto quiser. Quem usa magia é covarde, porque não tem coragem de ir lá e fazer sozinho, né? Então é isso que eu falo, o verdadeiro é aquele que quer fazer o mal e vai lá e faz com a sua mão, né? Não fica ainda envolvendo essa coisa obscura toda, né? Vai lá e realize então, se você quer fazer o mal, né? Então, não justifica nenhum tipo de magia negra, né, gente? Não tem por que a gente fazer isso. É uma frequência muito baixa. Então, se você entrar em algum lugar que te solicita dinheiro, que diz que a tua vida está derrotada e que você precisa de magia, pode sair correndo pela outra porta porque você está no lugar errado, tá? Então, as pessoas vão começar a te vitimizar, vão começar a te envolver, vão começar a trabalhar com o teu medo, eles começam a dominar o teu campo energético e quando você vê, você tá preso, porque tu realmente vai vibrar medo, porque vão ter seres próximos a vocês. Quando me vem, às vezes, com uma situação de magia assim, que as pessoas estão envoltas, às vezes, em trabalhos de macumba, de não sei o que, ele tem que ir lá levar dinheiro e galinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E falo, cara, como é que uma pessoa tão culta tá envolvida nisso? No começo eu julgava. Depois eu comecei a entender.
Uma pessoa frágil, ela é um alvo fácil de ser enganado. Isso é na magia ou em qualquer lugar. E quando você propõe uma situação que você pode ajudar aquela pessoa, ela se entrega com tudo. E aí é uma questão de manipular. Aí vai da inteligência, né? De quem está conversando. O cara pode ser um charlatão com muita facilidade. Tá aí, né, gente? João de Deus, olha isso. Então, esse ano que passou, né? Que inclusive no calendário foi o ano do mago, caiu muitas máscaras, porque ninguém é mais do que ninguém, todo mundo tem as suas fragilidades. Quanto você esconder ela e projetar uma luz ao redor sem olhar para aquilo, aquilo vai explodir depois, ainda mais para quem lida com isso. Ninguém se utiliza das energias do oculto e da Gaia sem ter esse retorno ainda vivo, tá? Sem contar os seres espirituais que você tem conta para acertar depois. Então, magia é uma coisa muito séria, tá? Antes de você movimentar qualquer coisa, por alguma pretensão, pense muito bem no porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está buscando? Sim, eu acho que a gente tem muito, eu sou uma bruxa falando com vocês, que buscar nossa magia natural, mas a gente tem que buscar uma sabedoria. A gente tem que buscar uma sabedoria do que é que estamos buscando com aquele tipo de manipulação, tá? E outra coisa, tem magia que não tem volta, como que eu falei? Todas já têm um tempo. E se você souber manipular os elementos, você também quebra qualquer magia. Por exemplo, gente, se você tem uma magia de sangue, por exemplo, de galinha, dessas coisas, água de coco, joga na cabeça, toma um banho de água de coco. Tem a mesma vibração do sangue, é o fluido que tem todos os nutrientes que a gente precisa para se alimentar, que tem no nosso sangue e tem na água de coco. Eles são fluidos que um limpa o outro, tá? Então, se uma magia de sangue, por exemplo, água de coco, tá? Ai, gente, eu tava andando na rua e tinha uma macumba imensa, um negócio pra todo lado lá. O que eu faço? O que isola, nunca se meta na magia dos outros, tá? Isso aí pode sobrar pra você, tá? Uma vez eu fui fazer isso, uma vez eu fui numa cachoeira e tava aquela macumbada. Sabe aquele cenário épico, absurdo? Garrafa, flor, eu falei, não, né? Eu quero me conectar com a natureza, não com isso aqui, eu vou limpar. Peguei um saco, fui lá no caldo de cana, lá longe, peguei um saco, voltei. Fui nas pedras e fiquei lá. Catei, macumba daqui, macumba de lá, pedindo licença, né? Não quero acabar com nada de ninguém, mas poxa, pra que deixar tudo isso aqui no meio do rio, né? Que coisa ridícula e tal. E botando as coisas ali. Quando eu juntei o saco inteiro, tá? Passei umas 2 horas juntando medalhinha, coisinha, bolinha, deixei o rio limpinho. Quando eu fui subir com o saco carregando, era um lugar inteiro daquelas ortigas. Eu fui me agarrando em urtiga até que eu não aguentei mais de espinho na minha mão. Tive que soltar os 2 sacos. Foi os 2 sacos de macumba rio abaixo. Tá? Então, se a macumba estava concentrada, eu espalhei a macumba mata dentro. Então, gente, não se metam com macumba. Tá? A gente tem que ter realmente um respeito. Hoje eu tenho uma proteção para estar lidando com isso. Então, procurem pessoas que vocês sabem que podem estar ajudando vocês a tirar isso do lugar de vocês. Tá? E se vocês também tá lá na esquina da casa de vocês, lá, um negócio, o que eu faço? Tá? Então, o que vai te isolar de você poder mexer naquilo sem você se carregar com a energia é álcool, gente, tá? O álcool gel serve pra tudo. Álcool você põe ao redor daquilo, tá? A partir do momento que você botou álcool ao redor daquilo, cachaça, pinga, o que você quiser, tá? Álcool eu tô sendo chique, porque a gente usa cachaça mesmo, tá? Você bota aquela roda dela que você isolou o trabalho, você não tem mais nada a ver com aquilo. Aquilo passa a ser aquilo que tá ali. Aí tem uma galinha, enterra. Aí tem uma garrafa, joga no lixo. Aí tem um monte de coisa ali, queima. Tá? Aí você está lidando com restos, é com lixo. Então, a partir do momento que você isola com álcool, tá? Você já pode tirar aquilo dali, né? E encaminhar essas coisas aí dentro de um certo respeito que foi aquele que alguém não teve, tá? Então, gente, vocês podem resolver até isso, tá? Vocês podem até limpar as macumbas da rua, né? Ah, meu Deus do céu! Né? Agora, chutar a macumba dos outros, você não vai. Né? Isso é desrespeito. Então, é melhor a gente não brincar com quem a gente não conhece. Eu vou dizer pra você, tá? Não brinque mesmo, tá? Não brinque mesmo, que isso pode te arrumar encrenca pro teu lado, sim, tá? Então, tem que ter um respeito, porém, se você tem a tua integridade, você tem a tua situação, tá vendo uma coisa em desordem, se apresenta pra você, você pode arrumar, mas arrume com cautela, tá? Então, gente, o que mais que eu quero falar pra você sobre magia? Tudo que você usa da natureza emana magia. As cores emanam magia, as flores emanam magia. Você alquimizar as coisas e fazer pontos de força na tua casa. Por exemplo, você vai colocar lá sal grosso. Eu tomo banho de sal grosso. Não faça isso, não é bom, tá? O sal grosso, ele é para ser usado como sal.
Ele absorve a energia negativa, tá? Ele puxa aquela água suja e você joga fora. Então, sal grosso, gente, é para no máximo escalda-pés, tá? Sal grosso, você põe uma cruz de sal grosso embaixo do tapete da tua porta, na tua casa, você dá banho de ervas cheirosas e aromáticas e perfumadas, tá? Então, sal grosso, não recomendo banho de sal grosso, recomendo banho de ervas. Sal grosso é escalda-pé e você pode fazer pontos de filtro de magia na sua casa. Por exemplo, você pode botar lá na tua sala sal grosso com um pouquinho de carvão, que também neutraliza energias, areia, alguns metais que servem como antena, e aí ali você coloca cristais, ali você coloca sementes, ali você pode colocar também algumas penas que você achou ali na praia, né? E você cria um amuleto quântico, que ele vai sim absorver, e quando você colocar, por exemplo, essas coisinhas mais vivas que elas começam a virar aquele ranço, começa a embolar, começa a começar a perder a força, você enterra, joga fora, né? Joga na terra. Eu nunca mando jogar nada em água corrente, porque água é uma coisa muito sagrada, né, gente? Coisa sólida, resto de coisa a gente enterra, né? Resto de coisa orgânica, porque isso tudo é orgânico sempre, né? Então, é trazer esse refinamento, tá? O sal grosso, gente, ele limpa sim, só que ele tira tudo que é material, que tá denso, e isso envolve prosperidade, dinheiro. Então, não fica tomando banho de sal grosso que espanta dinheiro, tá? Então, nesse filtro, você pode colocar o quê? Moeda. Quer atrair dinheiro nesse teu filtro? Coloca lá moeda, canela, né? Pauzinho de canela, né? Soprar canela traz prosperidade? Sim, canela é uma riqueza, é uma especiaria, tá? Então, você juntar a tua crença com fazer aquele ritual repetidamente, você vai sim trazer uma vibração de prosperidade. Quem vibra prosperidade é próspero, tá? Então, essa magia tão simples às vezes, são coisas que a gente vai mantendo o nosso padrão quântico e de materialização das nossas ideias ativo. Você tem que manter a sua magia natural para que você consiga realizar as coisas que você veio realizar nesse mundo. Então, isso você está trabalhando a sua magia natural, que é você acreditar em você e você conseguir alquimizar e realizar suas tarefas. Claro que isso vai depender de dedicação, experiência, estudo, uma série de fatores. E a magia não é diferente disso, tá? Não é um dom que define a magia, como não é um dom que define um atleta. É uma série de conjuntos e onde não pode falhar a especialidade, a prática. Então, a magia ela é como uma medicina. São inúmeras práticas diferentes. É muito difícil um mago que domine todas as técnicas de magia e as pessoas querem fazer tudo, né? Elas não querem se acumular. Então, a gente tem que aprender também que a magia ela é uma arte, ela é uma ciência e ela tem que ser lidada com muito respeito. A gente tem capacidade de perceber muitas coisas, a gente tem atrás de cada um dos nossos sentidos, a gente tem sentidos ocultos que estão atrofiados. Treine, se exercite, né? Eu mesma dou esse laboratório dos sentidos ocultos, que são práticas, exercícios, todos eles comprovados para você trabalhar a sua percepção, para você trabalhar a forma como você se envolve energeticamente com as coisas. Então isso é uma questão de você querer despertar a sua magia. E para que serve ela? Para fazer o universo conspirar a teu favor. A questão é, você sabe o que está a teu favor, como que você vai fazer, você sabe o que você está fazendo, né? Então a magia é e sempre será um grande mistério, gente. E é um mistério que encanta mesmo. E não tem. Alguns temem, outros ficam, né? Cada um tem a sua forma de lidar com a magia, mas eu tô trazendo aqui para vocês, né? Sempre fui do surf, sempre fui uma pessoa super normal, mas eu sempre fui bruxa, né? Com o tempo eu vim vindo para a ilha, vim saindo do armário, como a gente brinca, né? E vai se encaminhando e estudando muito a fundo, sempre fui muito estudiosa, muito pesquisadora e vivenciando na prática e jamais teste alguma coisa em alguém, né? Vai testar, testa em você, ou testa em voluntário que sabe que você está testando, né? Não usa a vida dos outros de brincadeira para você treinar as habilidades aí que ou você aprendeu em algum método que você comprou, tá? Porque magia não se vende. Tudo que eu aprendi, todas as iniciações que eu tive até hoje na minha vida, tem pessoas que pagaram. Eu nunca paguei R$1, tá? Nunca paguei R$1 por ensinamento de nenhum tipo de magia. Sou iniciada em várias coisas, sempre de alguma forma eu caí lá, de alguma forma eu fui convidada ou existiu alguma troca, porque era para eu aprender aquilo porque eu ia usar de alguma forma, né? E jamais quis substituir
os meus mestres e os sábios e os padrinhos que me acompanham, que essa juventude também às vezes tem muito disso. Aprende uma técnica e não honra não só uma vida, como gerações de saberes em cima desse tema. Então a gente tem que ter muito respeito, né, nós, a juventude, com esses saberes mágicos, esses saberes místicos e ancestrais e conectados com a Gaia e esses guardiões, porque a nossa Terra está muito fragilizada já, né? Então não é hora de brincar com isso, é hora da gente honrar, estudar e se colocar pequenininho dentro desse saber, né? Pequenininho para a gente saber que a gente não sabe nada. Eu acho que esse é o grande ponto, e que tudo que a gente fizer, a gente vai arcar com as consequências. E quando envolve magia, essas consequências, esse tempo, é a primeira coisa que você tem que dominar. Que tempo é esse? Porque a magia não responde ao teu tempo. É o tempo do cosmos, da galáxia, do movimento natural dos elementos. Isso eu garanto para você, você não vai ter essa visão, né? Porque a gente está aqui na carne encarnada. Então essa nossa percepção está muito adormecida. A não ser que você seja um mago muito elevado. E mesmo assim você está preso na matéria e tem as suas questões kármicas para resolver, tá? Então essa magia, ela vem suave, ela vem sendo trabalhada. Eu tô aqui justamente para inserir essa vida mágica aqui, né? Que a Vento Sul me chamou para estar trazendo um pouco desse saber, que é elevar realmente a vibração das pessoas, que elas consigam enxergar, além daquela pequenice do que elas sempre enxergam, né? Essa coisa que as pessoas enxergam, que é só aquilo aqui, né? Tudo pode ser tão maior, tão mágico. Quem nunca viveu alguma coisa mágica na vida? Eu tenho certeza que todo mundo já. Todo mundo já recebeu um sinal, todo mundo já viu coincidências incríveis. Então, a magia está no ar. Essa é a questão. A questão é como você respira. Você respira porque você é obrigado ou você respira, né? Ou você vive esse ar, tá, gente? Então, a magia é esse grande mistério. Semana que vem eu volto na sexta, tá? E o tema vão ser seres elementais, os reinos da floresta e toda essa vibração para vocês se sentirem bem confortáveis com essa magia da nossa natureza, que eu acho que essa quarentena chama, para a gente trazer a natureza para perto da gente, o que a gente precisa e o que a gente precisa dar para ela em troca, porque tudo é uma troca, né? Um mago, ele sabe disso. Se ele quer ter a magia da natureza, ele tem que ser um guardião da natureza. Então comece pensando nisso. Se você quer encontrar a tua magia natural e ter esse brilho extra na tua jornada, né, como um ser galáctico, cósmico, e viver assim, vibrando tudo, beleza, prosperidade, amor, né, você tem que encontrar o teu papel no mundo. E para isso ninguém melhor do que o próprio mundo para falar para você. E existe essa comunicação só tua. Você só tem que acreditar nisso e encontrar as melhores ferramentas. Ok, pessoal? Então é isso. Quem tiver interesse em aprofundar esses estudos, eu vou estar lançando já esse laboratório dos sentidos ocultos online. Está sendo muito legal para quem está acompanhando, como inúmeras outras lives. E nossa, isso aqui na ilha brota, né? Brota e está a acesso de todos. E hoje agora pelas redes é o acesso de todo mundo, não só aqui na ilha. Essa é a nossa magia. Cada um soma com um pouquinho e a gente vai construindo essa teia de saberes que nos levam a ser melhores e mais iluminados, não é, gente? Sem dar aquela atenção à nossa sombra, claro que ela também tem o seu papel, né? Tem o seu papel, né? De fazer o nosso desenho de quem a gente é. Tá legal, gente? Era isso que eu tinha pra vocês por hoje. Um lindo final de semana. Cuidem-se. Fechem essa vibração. Se expuserem álcool em gel no umbigo, tampa com o esparadrapo. Tá? Só a máscara não basta, né? Vamos também cobrir, vamos também proteger. Então, dica corona, tá? Isso não vai te impedir de nada. Isso vai reforçar a tua atenção ao cuidado e à batalha que a gente está vivendo. São as nossas armas. E essa é uma arma mágica que eu tô passando para vocês, para ajudar vocês com isso. Tá bom, gente? Então, até mais. Até semana que vem. Nos vemos. Muito axé, muita vibração boa. Seguimos juntos. Até mais, pessoal.